Boa tarde, Sr. Vereador. Primeiramente, a nossa reunião municipal de jornalistas, público, não sei se temos algum público, dar início à nossa reunião de 24 de abril de 2017. Passados os cumprimentos, também dá nota que as próximas reuniões de executivo, ajudem-me, 8h22, certo? De maio. Dona Irene Nazaré, 8h22? 8h22, é isso? Penso que bate. Pronto, 8h22, não há nada em contrário, portanto. Estou a perguntar, ainda há tempo. Não é como nos casamentos, calem-se para sempre. Pode ser? Muito bem. Dando início à nossa reunião, no pedido de ordem do dia, dos senhores vereadores, quem quer usar a palavra? Os senhores vereadores, muito bem. Começa o vereador Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo por assinalar o aniversário dos Bombeiros Voluntários de Pernes, que celebraram ontem 40 anos de serviço, à causa da Proteção Civil no Concelho de Santarém, e não só, e portanto deve ser registado essa data redonda de uma instituição que tem sido importante não só para aquela região, mas não só para aquela freguesia, quero dizer, mas para toda a região em que tem atuado. Depois, Sr. Presidente, dizer que estamos à espera que nos façam chegar a mancha de ocupação da ex-Escola Prática de Cavalaria relativamente aos protocolos que foram celebrados, das atas que foram solicitadas relativamente às reuniões do PDM, da concertação. Isso já é. Eu acho que não recebi. Acho que enviámos para toda a gente, ao Francisco. Não, já esclarecemos. Eu já esclareci. Está bem, peço desculpa. Não. As atas das reuniões de concertação. Acho que foi pedido pela bancada do PS. Deste só ao Celso. Ainda não temos. Ainda não temos. Temos os pareceres que enviamos. Está bem, então é diferente das datas. Está Ok, exatamente. Assim como continuo à espera que o Sr. Presidente, conforme prometeu, nos desse informação relativamente aos mandatos anteriores, em que considera que houve benefício de outros órgãos de comunicação social diferentes daqueles que têm sido beneficiados ao longo deste mandato. Eu pedi essa informação, aliás, deste mandato, e o Sr. Presidente disse, mas também, se formos comparar com os outros mandatos, veremos que nem sempre foi assim. E eu disse, muito bem, Sr. Presidente, traga essa informação que nós analisaremos em conjunto o que foi e o que deve ser. O Sr. Presidente ainda não nos fez chegar essa informação, não sei se ainda não a tem ou se, entanto, mudou de ideias. Sr. Presidente, eu também na última reunião de Câmara coloquei-lhe uma questão relativamente a um contentor de lixo junto a uma escola em Pernes. O Sr. Presidente, obviamente, na altura não teria a informação para me dar, não sei se, entretanto, já tem a informação dos serviços relativamente ao que se passa ali. E gostaria ainda de perguntar, na sequência do que foi noticiado, de uma onda de assaltos nas zonas rurais, nos arrabaldes da cidade de Santarém, saber se já houve algum contacto com as forças de segurança pública, no sentido de tentar perceber a dimensão do fenómeno, enfim, se há características comuns relativamente a essa onda de assaltos que permitam deduzir, tratar-se do mesmo problema e o que é que está a ser feito relativamente a essa questão. Para já, fico-me por aqui. Obrigado. Vereadora Otília. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, vereadores, comunicação social e funcionários da Câmara. Nós temos constatado que há diversos caixotes de lixo na cidade que se encontram partidos já há algum tempo.
Não temos falado neste assunto porque temos estado a aguardar se estes eram repostos ou se era feita alguma coisa, e como não tem acontecido nada, gostaríamos de saber como é que está a ser feita a reposição dos caixotes e porque que está a demorar tanto tempo a repor os caixotes do lixo partidos. Obrigado. Paula, a vereadora Paula Canavar. Boa tarde, Sr. Presidente, caros vereadores, senhores jornalistas, colaboradores da Câmara Municipal. Gostava só de fazer uma questão para termos uma previsão. Na Escola das Fontainhas, no dia 13 de março, uma das funcionárias teve um acidente devido a um abaixamento do pavimento. Entretanto, as obras começaram, ou seja, a reparação do chão começou uns dias antes das férias da Páscoa, passaram-se 3 semanas e a escola continua com uma vedação dentro do pátio das crianças, tendo reduzido para metade, e os funcionários nunca mais lá apareceram para reparar aquilo. Não sei se estão ao corrente. Isto é o telheiro. Muito obrigado. Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, os caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, senhores jornalistas, como já estou quase habituado a não ouvir estas reuniões de Câmara, fruto de circunstâncias profissionais, vou aproveitar este momento para fazer aqui uma saudação especial, uma evocação e enaltecer algo que considero extremamente positivo. A evocação, obviamente, passa por celebrarmos amanhã o 25 de Abril e pelo facto de esta noite, e muito bem, pela encenação que vai ser aqui realizada na Escola Prática de Cavalaria, da tentativa de recordação desses momentos, dessa madrugada de 24 para 25 de Abril de 74. E sobre este ponto de vista, eu considero que este é um momento de todo relevante. E se há, de facto, momentos em que esta cidade deve, de forma empenhada, envolver-se numa matéria, é, de facto, nesta memória, na defesa da memória daquilo que foi um evento que alterou de forma radical o nosso país. E por isso, Sr. Presidente, trazer aqui um ponto, que é um ponto que nós, e em regra o nosso país, recorda Salgueiro Maia, eu diria que 1 a 2 vezes por ano, acontece quando faz o aniversário do seu falecimento e acontece normalmente neste período das comemorações do 25 de Abril. E deste ponto de vista, Santarém e a parte de Castelo de Vide são duas autarquias que têm especial relevância na defesa de Salgueiro Maia. E no caso concreto, para além da questão do museu e de todo o trabalho que está em desenvolvimento do Museu de Valorização do 25 de Abril, importa aqui realçar que o papel de Salgueiro Maia e a história de Salgueiro Maia e a sua importância para a cidade e para o país deve ser uma constante. Ou seja, o município de Santarém tem especiais responsabilidades na tentativa de que, do ponto de vista do ensino, a presença de Salgueiro Maia seja mais constante e não seja apenas uma evocação que seja feita 1 a 2 vezes por ano. E para além desse facto, eu julgo que é de todo importante, e a Sra. Vereadora Inês Barroso, obviamente, é muito mais conhecedora dessas matérias do que eu, está muito mais por dentro daquilo que são as matérias de todos os anos do ensino que é ministrado no nosso Conselho, mas deveria haver uma aposta clara de valorização e da integração daquilo que foi a vida de Salgueiro Maia, mesmo do ponto de vista do currículo que é ensinado às crianças. Nós, por incrível que possa parecer, e eu tive essa constatação enquanto passei pelo Parlamento, Salgueiro Maia, já muito se falou sobre isso, sobre a sua vida, sobre a forma como foi o seu papel no 25 de Abril e depois como se afasta daquilo que seria a ribalta política e decisória do nosso país. Mas é curioso que alguém como eu, e até já várias vezes fiz essas conversas com o Seferino, comigo Seferino, como é que alguém que é um herói, que devia ser considerado um herói nacional, quase valorizado, não chegarei à loucura de dizer que é uma valorização diária, mas devia ser muito mais do que aquilo que acontece, até sobre a data da sua morte, existem evocações que não estão de acordo com aquilo que foi a verdade. E, portanto, ele foi um herói que, depois da em vida, foi muitas vezes maltratado pelo seu próprio país,
até sobre a data de evocação da sua morte, até nisso ele é um herói maltratado. E eu acho que nós já em anteriores anos falámos sobre este tema, porque acredito que a Câmara de Santarém tenha esse papel de valorização de muito do património de Salgueiro Maia deixou, tal como Castelo de Vide, mas eu acho que é relevante e importante que haja de facto um momento de afirmação e que haja uma afirmação mais constante da importância de Salgueiro Maia para aquele que é o Portugal de hoje. Que estou certo e tenho quase certeza que não seria o Portugal que Salgueiro Maia desejava e pelo qual Salgueiro Maia batalhou. Eu acredito que o nosso país teve aqui uma derivação, alguns na décadas de 80 e 90, e não estou a fazer avaliação desta natureza atribuindo responsabilidades a um único partido, mas de forma decisiva o país afastou-se daquilo que seriam os ideais que Salgueiro Maia defendia para o nosso país. Quem diz Salgueiro Maia diz outros capitães de Abril que estiveram envolvidos nessa tão nobre tentativa e quase concretização de fazer o nosso país, de facto, um país grande, que somos grandes do ponto de vista da nossa dimensão, mas de facto ficámos ainda muito aquém daquilo que seria o seu desejo. E por isso, Sr. Presidente, deixar-lhe que são de facto 2 dias de afirmação também de Santarém, porque as comemorações de 25 de Abril são de facto uma data que demonstra bem e faz com que Santarém esteja uma projeção nacional, mas deixar-lhe esta nota de que eu acho que seria importante e relevante que houvesse também um trabalho ao nível das escolas, de que a presença de Salgueiro Maia ao nível do ensino seja mais constante e não apenas evocativa 1 ou 2 vezes por ano. Depois fazer aqui uma saudação especial que está relacionada com o evento da Scalibus Night Race, que ocorreu este sábado, e não, esta saudação social não tem a ver com a minha brilhante participação, tem a ver apenas e só com o facto de que, por incrível que possa parecer, uma corrida que nasceu de um grupo de amigos que se encontrava às quartas-feiras para correr nesta cidade, consegue estar hoje colocada no panorama nacional, não só apenas da organização de eventos desportivos, mas de facto da afirmação de uma cidade. E desse ponto de vista, tem havido a inteligência e a capacidade de juntar um conjunto de entidades da cidade que têm de facto aproveitado e ajudado a projetar cada vez mais esta corrida, que projeta obviamente também a cidade. E por isso deixar aqui uma nota de enorme saudação a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização, aos Scalibus Night Race, que de facto são um conjunto, são uma organização muito sui generis, e não é apenas pela sua juventude, é pela forma clara como aquela organização funciona, e obviamente saudar aqui todos aqueles que se envolvem naquela organização, não só de vista de organismos públicos, como também entes privados que se associam a esta corrida. Por último, deixar também aqui uma nota que considero todo relevante. Eu várias vezes ao longo destas reuniões de Câmara, enquanto tenho estado vereador, que realcei alguns problemas ao nível de infraestruturas disponíveis que considero que o nosso Conselho tem. Não é de hoje, é desde sempre praticamente. E portanto eu quero deixar aqui uma nota para as associações desportivas, para os clubes deste Conselho, que conseguem fazer autênticos milagres. Eu este mês de Abril, por aquilo que vou acompanhando e vou lendo, eu acho que quase todos os clubes que têm atividade do ponto de vista competitiva nos diversos escalões, quase todos conseguem organizar provas de relevância que superam largamente a lógica distrital. E, portanto, que são provas de afirmação. E não falo apenas ao nível daquilo que acontece por parte da Briosa, da Académica de Santarém. O próprio Clube Atlético de Pernas consegue fazer provas dessa natureza. O Hockey Clube de Santarém consegue fazer dessa natureza. O Basquete Clube faz igualmente. E todos nós sabemos que os espaços desportivos no Conselho ainda estão muito aquém daquilo que era a necessidade e é a necessidade de todos os clubes. Todos nós sabemos que no início de cada época, de cada temporada, existe imensa dificuldade em tentar conciliar a disponibilidade de espaços com os horários que são disponíveis para todas as crianças poderem ter o acesso à sua prática desportiva, mas eu considero que é quase, não direi que é um milagre, porque o 13 de maio ainda faltam alguns tempos, mas eu diria que, de facto, os clubes merecem todo o empenho e todo o apoio por aquilo que conseguem fazer, pelas condições em que os mesmos ainda trabalham do ponto de vista das infraestruturas desportivas, que nós, eu pelo menos eu reconheço, o Partido Socialista liderou este Conselho ao longo de quase 3 décadas e, de facto, o PSD lidera há praticamente 12 anos, nós ainda mantemos e ainda apresentamos um enorme atraso face à grande maioria de capitais de distrito e mesmo ao nível das cidades do nosso distrito ainda temos de forma visível necessidades dessa natureza. E por isso, Sr. Presidente, termino dizendo que as associações desportivas deste Conselho continuam a merecer todo o apoio e é bom que esse apoio seja cada vez mais reforçado, porque de facto
vermos as milhares de crianças que estão envolvidas em desportos de toda a natureza, com as dificuldades que nós temos de infraestruturas, é de facto muito aquilo que é possível fazer pelas crianças e pelo Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Sónia Pita Soares. Boa tarde, Sr. Presidente, caras e caros colegas vereadores, caríssimas colaboradoras da autarquia, senhores jornalistas, público, apenas 3 notas. Primeira, associar-me naturalmente àquilo que já foi aqui expresso pelo Sr. Vereador Ricardo Segurado, relativo à importância do 25 de Abril e ao espetáculo evocativo da madrugada do 25 de Abril, que terá lugar esta noite na Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Recordar que é um texto inédito do Sr. Coronel Correia Bernardo e que o encontro está marcado para as 21 horas frente à EPC. Aproveitar naturalmente também a presença da comunicação social, que tem sido parceira no eco que vamos dando destas múltiplas iniciativas do programa das comemorações do 25 de Abril, para apelar à participação da população e naturalmente para o cumprimento em termos de horário, para que o espetáculo possa ter lugar e começar à hora marcada. De resto, chamar também a vossa atenção para amanhã de 25 de Abril, amanhã no Jardim dos Cravos, há cravos para Salgueiro Maia, com a presença naturalmente dos muitos familiares, amigos e das entidades públicas que se vão associar a esta merecidíssima homenagem. Recordar que o evento terá a participação da Banda da Sociedade Filarmónica, Instrução e Cultural Musical da Gançaria. As bandas do nosso Conselho a marcarem presença nestas comemorações. Associar-me também e felicitar a organização dos eventos que tiveram lugar no passado sábado, a corrida das crianças, a corrida para, já não crianças, mas que, enfim, falo por mim, pela falta de capacidade física, me dediquei à caminhada dos 5 km e à corrida protagonizada pelos milhares de desportistas que vieram de vários pontos do país para animar as ruas da nossa cidade numa corrida bem ribatejana, com um espírito muito alegre e que eu que faço desporto normalmente a ler um livrinho no meu sofá, sinto o apelo de sair à rua e participar com entusiasmo, porque efetivamente esta organização conjunta, este caminhar de mãos dadas que a Câmara Municipal, esta caminhada que tem sabido fazer ao lado do seu associativismo, e neste caso do associativismo desportivo, naturalmente engrandece o nome da nossa cidade, do nosso concelho e faz com que nos possamos afirmar no panorama nacional. Portanto, não posso pessoalmente deixar de endereçar uma especial palavra à Sra. Vereadora Inês Barroso e à Divisão de Desporto, que, a par com os Calabis Night Runners, traçaram todo o percurso, toda a parte logística que é necessária para operacionalizar esta grande corrida que a todos nos enche de orgulho. Fazer ainda referência que na próxima quarta-feira terá lugar a inauguração das obras, enfim, não se inauguram obras, os melhoramentos, os benefícios que foram feitos no Centro de Saúde de Alcanhões, às 6 da tarde. É uma obra que naturalmente nos enche de orgulho, porque há muito almejada e contribui para afirmarmos a qualidade da saúde do nosso concelho, e aqui naturalmente tenho que aproveitar para felicitar as 3 USFs do concelho, uma vez que na passada semana mais uma unidade do nosso concelho, a Unidade de Saúde Familiar de São Domingos, viu reconhecido o seu mérito com uma avaliação de bom num desempenho e num dificílimo processo de acreditação. Dizer que temos 3 USFs acreditadas com nível bom e que naturalmente há também um esforço
conjunto dos senhores presidentes das juntas de freguesia, da Câmara e do ACES, que juntos têm congregado esforços para podermos propiciar condições condignas para a prática dos atos médicos. Dizer ainda, porque não temos nenhuma reunião de Câmara antes, cada um de vós oportunamente receberá o convite. Creio que a Comunicação Social terá já recebido na passada sexta-feira um convite para uma pré-inauguração da exposição Santarém Crescente, que será inaugurada no próximo dia 7 de maio, às 17 horas, na Casa do Brasil. Portanto, vamos fazer exclusivamente para a Comunicação Social, na próxima sexta-feira, uma visita, enfim, uma pré-inauguração, e a abertura oficial será no dia 7 de maio, às 17 horas. É o Dia da Mãe, convidamos naturalmente as famílias a juntarem-se a nós na abertura desta exposição, que estará patente durante 9 meses, e simbolicamente escolhemos esta data, porque aqueles que já tiveram curiosidade de contactar no convite que tem vindo a ser feito à população terão no próximo dia 7 a oportunidade e ensejo de constatar o porquê do 7 de maio, o porquê de associarmos esta data tão simbólica para a abertura desta exposição, que fala da nossa terra, que fala das nossas gentes, que fala dos nossos usos, de lugares, enfim, uma exposição que, através de vários elementos da história e com projetos de instalação de artistas da nossa cidade, pretende levar cada um de nós a conhecer mais da sua terra e a conhecer mais da sua identidade. Fica naturalmente o apelo à participação da população e este convite reiterado à Comunicação Social para estar presente na pré-inauguração. Dizer ainda que quinta-feira, a partir das 3 da tarde, vamos ter a oportunidade de poder dançar num chá que queremos dançante, num encontro intergeracional. Os idosos do nosso concelho reúnem-se com gente mais nova para, numa tarde que prevemos seja muito animada e que, de resto, todos os anos tem lugar no nosso concelho, gerações diferentes possam conviver desta feita num ambiente com música, com dança e propício à fruição e ao prazer de mais novos e mais velhos poderem estar juntos. Permita-me só mais um minuto, Sr. Presidente, para, e a propósito de encontro de gerações, dar nota apenas da assinatura de um protocolo que a Câmara Municipal, representada no ato por mim própria, teve lugar na Escola Secundária Sá da Bandeira. Um projeto de voluntariado de 50 jovens da Escola Secundária Sá da Bandeira, que, sob o mote "Ata um sorriso, desata a solidão", pretendem dar do seu tempo, da sua companhia, idosos do nosso concelho, quer seja para alguns minutos de leitura, quer seja apenas para alguns minutos de conversa ou simplesmente um passeio pelas ruas da nossa cidade. Um projeto que naturalmente nos enche de orgulho. Parabéns aos professores dinamizadores, parabéns sobretudo a estes jovens voluntários que encontram na forma de dar de si aos outros e dar do seu tempo uma forma de caminhar pela vida. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Inês Barroso. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, caros colaboradores do município e Comunicação Social. Boa tarde a todos. A minha primeira intervenção é no âmbito do desporto e gostaria, obviamente, de me associar às referências que já foram aqui referidas sobre a Scalabis Night Race, mas, enquanto vereadora do desporto, não poderia deixar em branco de assinalar a efetiva jornada de desporto, cultura, entretenimento, lazer, boa disposição, camaradagem, desportivismo, fair play, turismo até, porque visitam-nos participantes de todas as zonas do país. Deixar esta palavra de enorme apreço
principalmente aos Scalabis Night Runners, obviamente enquanto associação dinamizadora do evento, mas também a todos aqueles que se associam de forma benemérita, sendo voluntários durante nas várias funções que esta prova, em termos organizativos, exige, e também aos patrocinadores que continuam a permitir aos Scalabis Night Runners que enriqueçam e que deem sempre um toque de requinte e de mais qualidade em cada edição que esta atividade se desenvolve. É, portanto, um enorme cartão de visita para o nosso concelho, para a cidade de Santarém, e fica este agradecimento muito, muito reconhecido por parte do município a todos quantos continuam a permitir que esta atividade tenha a sua importância de maior evento desportivo da modalidade, portanto, nesta especialidade no nosso país. Muitos parabéns. Ainda relativamente ao desporto, mas numa área mais da parte da Viver Santarém, enquanto entidade organizadora, deixar também, e desde já, uma palavra de agradecimento a todas as associações e clubes que aceitaram o convite da Viver Santarém para, na manhã de amanhã, 25 de abril, dinamizarem inúmeras atividades desportivas no Jardim da Liberdade. Portanto, o Jardim da Liberdade vai estar completamente repleto de atividades que vão ser promovidas, algumas pela própria empresa intermunicipal, mas, na sua grande maioria, pelos clubes e associações que, mais uma vez, aceitaram o convite e manifestaram a sua disponibilidade para poderem aí dinamizar atividades para toda a família. Deixar também este agradecimento. No âmbito da proteção ambiental, dizer que, pese embora já tenha tido algumas alterações de calendário, a ação do Reabilitar trouxe a nossa 15ª ação deste projeto, irá desenvolver-se este sábado, dia 29, em Amiais de Baixo. Houve alguns constrangimentos que implicaram por 2 vezes o adiamento da mesma, mas vamos fazer agora na manhã do dia 29 de abril, pelo que convidamos todos os interessados a associarem-se a mais esta intervenção do projeto Reabilitar Troço a Troço. Finalmente, dar a informação de que a partir da próxima semana, 1 de maio, irá começar a decorrer, irá desenvolver-se entre 1 e 9 de maio a SAGE 2017, ou seja, a Semana Académica da Juventude e da Europa. Gostaria de dar aqui uma nota também de agradecimento às associações de estudantes do ensino, das várias escolas do ensino politécnico de Santarém e também do ISLA e também das 2 escolas secundárias do nosso concelho, que este ano efetivamente têm colaborado ativamente, têm vindo às reuniões, temos concertado atividades, temos articulado esforços e, portanto, dar esta nota também de que, efetivamente, o programa desta semana tem tido uma grande participação dos estudantes e irá ser aquilo que os mesmos nos transmitiram como sendo o que gostariam de fazer. Portanto, desde na segunda-feira, logo no dia 1 de maio, haverá uma garraiada académica pela Escola Superior Agrária, à noite, uma noite de serenatas no nosso lado do seminário. No dia 2 de maio, o Rally Tascas, animação noturna. No dia 3, torneios vários organizados pela Associação Associação de Estudantes da ESES, da Escola Superior de Educação. Mais uma noite de tunas. À noite, novamente, um DJ na Casa do Campina fazer uma animação mais para a juventude passar a sua noite. Na quinta-feira, dia 4 de maio, haverá um torneio de futsal dinamizado pela Escola Superior de Gestão. À noite haverá um programa com dois grupos que vão atuar e também DJs. E no dia 6 de maio, sábado, as 2 escolas secundárias irão dinamizar mais uma edição do Santarém Star Slam, em que os alunos de todas as escolas, sejam elas de que ciclo de ensino for, podem apresentar as suas especiais vocações para alguma atividade, pode ser magia, arte, teatro, música, o que entenderem. Portanto, este Santarém Star Slam irá decorrer dia 6 de maio.
Também dizer que no dia 7 haverá a benção das pastas e a queima das fitas, que decorrerá a partir das 15 horas na Praça de Touros da nossa cidade. Já no dia 8, segunda-feira, haverão aulas de Zumba, de aula Combat, no ginásio da Escola Superior de Gestão, numa organização conjunta entre a Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Finalmente, a SAGE terminará dia 9 com um dia da Europa, um dia aberto no Instituto Politécnico de Santarém, onde decorrerão vários workshops, também com a colaboração da Escola de Saúde, como, por exemplo, no âmbito do suporte básico de vida no Jardim da República ou de outras áreas da área da abrangência da Escola Superior de Saúde. Portanto, hoje ainda, ou possivelmente só quarta-feira, sairá toda a divulgação em termos de cartaz, em termos de programa, mas dar-vos esta nota de que a juventude do nosso Conselho continua a trabalhar e a esforçar-se e a dinamizar a nossa cidade e o nosso Conselho no âmbito das atividades que a eles dizem respeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Srs. Vereadores. Respondendo às questões que foram colocadas, no que concerne ao que o vereador Madeira Lopes disse, também era fazer essa referência, ainda bem que a FEDO tive a oportunidade de ontem estar nos 40 anos de bombeiros voluntários de Pernes, a Associação Humanitária, dizer que o serviço prestado pela Associação Humanitária de Bombeiros de Pernes é algo que todos nós devemos orgulhar-nos, porque temos 4 corporações de bombeiros, todas elas com trabalho excepcional, e no que concerne à de Pernes, esta Associação Humanitária faz um trabalho que é reconhecido não só ao nível do Conselho, não só ao nível do Distrito, mas a nível nacional. São uma referência e nós temos que dar congratulações, para além dos parabéns, por esta data festiva. Dizer que ontem também pude constatar que a própria Federação Nacional dos Bombeiros condecorou por serviços relevantes dois bombeiros, o Sr. Belino, que não é bombeiro, e um bombeiro dos bombeiros voluntários de Pernes, e também houve a mais alta distinção, que são 2 crachás de ouro, por essa mesma entidade, e portanto foi uma festa muito marcada e acho que temos de nos associar e dar os parabéns pelo que foi feito ao longo destes 40 anos. Sobre a mancha de ocupação, vereador, tem razão sobre isto, nós ainda não temos esse trabalho concluído, demos-lhe as entidades todas, mas não temos isso numa planta SIG, como tinha pedido. Quando tiver, darei isso. Sobre a questão das atas das reuniões da concertação do PDM, o vereador teve a oportunidade de dizer, nós não temos ainda atas, as entidades ainda não nos enviaram as atas, o que nós temos é os pareceres que após a entrega, e esses já nós enviamos. Ainda não temos as atas, quando tivermos as atas das reuniões, essas atas também serão... Continuam a decorrer. Continuam a decorrer essas reuniões, sim, mas mesmo das reuniões que já foram tidas e que também o vereador Luís Farinha teve a oportunidade de dizer que já tivemos aqui algumas reuniões com algumas entidades, ainda não conseguimos fazer ainda não chegaram essas atas. Sobre a questão da comunicação, claro que não estou esquecido e irei fazê-lo quando tiver tudo recolhido, e portanto a questão da equidade, como disse, é sempre importante e cá estamos para a defender. No que concerne à questão dos contentores junto à escola de Pernes, eu pedi isso aos serviços de fiscalização para identificarem isso, ainda não me chegou essa informação ao Sr. Vereador. Quando tiver essa informação, e o Sr. Vereador referiu também uma entidade que elabora recentemente nas proximidades da escola e, portanto, pedi para que fosse feito esse levantamento, se havia também alguma tramitação que essa entidade tivesse feito correr para evitar o sucedido. Sobre a questão da onda dos assaltos, ou seja, como deve calcular, nós temos um contacto permanente com a PSP e com a GNR, portanto dizer
que isto está a ser acompanhado, mas algumas matérias, como deve calcular, poderemos falar mais em privado, propriamente em público, sobre estas matérias, mas também já houve atuações que também se foram tornadas públicas que, em parte, resolvem a grande maioria das situações que vieram a público sobre esta notícia. A vereadora Otília questionou sobre a questão dos caixotes do lixo partidos. Vereador, nós substituímos agora nos últimos meses 150 contentores do lixo, entretanto alguns foram se degradando, estão para chegar mais 200 contentores, já temos um procedimento a correr para mais 200 contentores, isto para além dos que temos no procedimento nas freguesias rurais, que a recolha já, o procedimento de recolha também pressupõe a substituição de contentores, mas quero dizer que felizmente já não temos os índices que tivemos de degradação de contentores e de incêndio, mas a semana passada, por exemplo, tivemos 2 contentores que foram incendiados e por vezes não é fácil esta substituição, mas como disse, substituímos nos últimos 2 meses 150 e vamos substituir agora mais 200 contentores. A vereadora Paula Canafarros falou sobre a questão da Escola das Fontainhas e a reparação da vedação, e de estar a vedação no local. Isto tem a ver com a questão da implementação do telheiro, só que quando a implementação do telheiro optou-se por fazer uma coisa, estava lá a nossa fossa e foi preferível secar a fossa e fazer a ligação à rede de esgotos e, portanto, estamos a terminar essa ligação para implementar o telheiro. Portanto, nas próximas semanas teremos não só essa ligação feita, como também o telheiro estará finalmente concluído, porque já está adjudicado. O vereador Ricardo Segurado falou de 3 matérias em concreto, a evocação do 25 de Abril e, claro, nós não nos podemos esquecer da importância de Santarém, a importância de Salgueiro Maia, e temos-lo conseguido fazer desde sempre. Não há aqui que dizer se houve períodos maiores, menores, se calhar houve alturas em que foram menores essas importâncias, mas nós, em conjunto, não só com todas as forças partidárias, quero que isso aqui fique dito, mas também com a Comissão Popular das Comemorações do 25 de Abril, nos últimos anos temos estreitado a parceria que leva a que estas comemorações tenham vindo a crescer. Eu quero dizer que acho que todo o Executivo tem que ter orgulho no que tem sido feito nos últimos anos. Por exemplo, o último espetáculo, e alguns dos que aqui estão tiveram presentes no concerto do Sérgio Godinho, que foi muito, muito bom, pelo menos da minha opinião, e assim também como a atuação daquele conjunto antes, que eu achei aquilo divinal, não sei quem era, achei aquilo... a Zeca Afonso, mas aquilo foi divinal. Portanto, e isso também se deve a todos nós, não como o vereador Carmo aqui referiu, mas uma parceria estreita que eu acho que é importante de evocar. Estamos a tratar em conjunto também todos do MAVU, mas no que concerne às crianças, eu depois tenho aqui só 2 notas para referir. Uma é que temos tido essa preocupação desde sempre, vereador. Achamos que é fundamental, e nos últimos 4, 5 anos temos tido esse cuidado, não só de levar os capitães de Abril junto às escolas, tanto com o capitão Correia Bernardo, agora Coronel Correia Bernardo, como Garcia Correia, ainda me recordo, há 3 anos, salvo erro, estiveram a visitar várias escolas durante os meses de março e abril para falarem sobre o que foi o 25 de Abril e a sua participação. E assim como, não só na evocação da morte de Salgueiro Maia, mas também nas comemorações do 25 de Abril, de há 3, 4 anos para cá, há uma presença que é constante, são as crianças. E ainda no último dia 3 de Abril, não sei quem lá estiver, penso que alguns de nós estivemos lá, a participação das crianças, eu quero dizer, nós falamos e fazemos os nossos discursos, que são da praxe, mas eu comecei por dizer que depois das atuações das crianças, depois dos poemas que as crianças fizeram, depois do que foi feito, acho que, sinceramente, eu falei, não é nos parece também para a doutora que falou, mas estava feita a evocação a Salgueiro Maia nesse tipo, porque as crianças tiveram uma participação excepcional. Isto é a minha opinião muito própria, mas acho que todos que lá estiveram partilham da mesma opinião, e isso tem sido feito, temos esse cuidado, e claro que ele deve continuar a ter sempre essa participação. Temos que continuar a ter essa participação com os agrupamentos, e os agrupamentos, felizmente, também estão muito sensibilizados para isso.
E esta história deve ser contada, mas também há uma coisa, e isso já o defendo há muitos anos, claro que isso não diz só respeito ao Conselho de Santarém, diz respeito a todos os conselhos, isto deveria uma alteração daquilo que é feito ao nível das nossas escolas. Eu acho que devia haver uma cadeira que retratasse durante vários anos o que era a história dos concelhos. Eu acho que hoje em dia fala-se muito da história nacional, fala-se muito, mas devia haver algo que desse o maior apego às tradições, desse o maior apego àquilo que é feito nos nossos concelhos, desse a conhecer o nosso património. E eu acho que, do ponto de vista governamental, acho que deveria ser dada essa premissa que os agrupamentos trabalhassem nesse sentido. A questão das infraestruturas desportivas, os clubes conseguem fazer um trabalho excepcional. Nós temos estado sempre próximo dos clubes. Sr. Vereador, permita-me aqui uma coisa que é o seguinte. Nos últimos anos, e que já que falou na governação PS-PSD, dizer que PS fez um trabalho ao nível do desporto que foi importante, não há nenhum trabalho, qualquer ele que seja, que não seja importante, mas durante muitos anos, não foi estratégico para o Conselho a questão do desporto e, com a entrada do PSD, houve um maior enfoque na parte desportiva. Também os números assim o dizem, não só ao nível das infraestruturas desportivas, mas também ao nível de praticantes. E também, se formos ver do ponto de vista do que é a sociedade, se calhar não havia tanta participação, não havia tantos pais a colocarem os seus filhos a praticar desporto desde tão tenra idade, como isso hoje acontece. E não nos vamos desviar deste caminho. Claro que hoje os dirigentes associativos também têm uma visão um pouco diferente, também vão muito ao encontro do que é esta nova realidade. Eles próprios vão atrás de receitas, e não nos podemos esquecer, muitos torneios é só um momento, não é só o momento alto do clube durante a época, mas também dá para mostrar a nossa cidade do ponto de vista turístico ou cultural, como nós dizemos, mas muitas vezes também aproveitam para ficar com alguma receita que nós sabemos que é importante. Nós temos conseguido nos últimos anos voltar aos apoios de uma forma equitativa, que é com o nosso PAFAD. Este ano temos 200 mil euros para distribuir, que vem na próxima reunião de Executivo e que já a primeira trecho será logo paga em maio deste ano. E, portanto, esperamos conseguir que possamos, passo a passo, a devolver o que foi em tempos, ou seja, hoje, como disse, com mais equidade, porque durante muito tempo era dado estes subsídios avulso, mas temos aqui outros apoios que são importantes e nós não nos podemos desviar deles. Ainda recentemente assinei uma série de documentação sobre candidaturas que os clubes têm feito, onde nós nos comprometemos a comparticipar com a parte que não tiver com participação. A vereadora pode-me ajudar. Eu sou um vicentense com a questão do pavilhão, é o Amiense com a substituição do piso sintético do Amiense e o Messarria com a parte dos balneários. Claro que a parte dos balneários já tem um apoio e nós, municípios, já nos comprometemos a fazer esse apoio. E também dizer que, nomeadamente no Concerne, e hoje já temos possibilidade de o fazer, nós este ano, talvez não, mas no próximo ano temos condições, se o Amiense não conseguir estas verbas, para o ano o tapete sintético está muito degradado, o município terá que fazer essa substituição desse tapete sintético. Assim como também na União Desportiva de Santarém precisam de um novo campo de treino, que também o município de Santarém terá que ajudar nesse sentido e, portanto, estamos a trabalhar com os clubes no sentido de os poder dotar dessas condições e os cachês também apresentaram para a população do Rio, isso mesmo, do ringue deles ali na cerca da Mecha. E, portanto, o município de Santarém
está a trabalhar neste sentido e como estamos também a trabalhar numa outra coisa que há de vir nas próximas semanas, a reunião de executivo, também para devolver alguns apoios excepcionais a 3 ou 4 entidades desportivas que durante algum tempo, ou seja, por via de não terem tido a possibilidade de ter o apoio financeiro do município de Santarém, excepcionalmente gastaram mais dinheiro e nós vamos repor essa equidade também, está a ser tratado e esperamos brevemente trazer a reunião de executivo esses montantes. A Luciana Pita Soares fez aqui uma série de edificações, eu queria só aqui destacar uma delas, tem a ver com, para não me repetir, é claro, com duas, com a extensão de saúde de Alcanhões, dizer que fizemos a inauguração de Abrã, fizemos também, vamos fazer agora de Alcanhões, mas numa reunião que tivemos com as juntas de freguesia, eu, a senhora vice-presidente, e esta semana a semana passada já com o ACES, e também na última Assembleia Municipal dissemos todas as extensões de saúde que necessitarem de obras, e que isto fique claro, todas as extensões de saúde que necessitarem de obras e que o ACES, por via de relatório, faça-nos chegar esse relatório, o município de Santarém assumirá essas despesas. Não sabemos se por via da atribuição de subsídio à entidade, à junta de freguesia, ou então ao proprietário do imóvel. Porque temos, salvo erro, duas extensões de saúde em que não é a junta de freguesia que é proprietária desse imóvel. Portanto, que fique claro que o fizemos na Abrã, que o fizemos há uns anos atrás na Póvoa da Isenta, que o estamos a fazer agora em Alcanhões, mas necessidades futuras se vão verificar e nós iremos tratar de que assim seja. E propriamente em Almoster e São Vicente do Pulo também, vamos ter reuniões no local para que possamos dar início ao projeto para podermos melhorar estas extensões de saúde. A exposição Santarém em Crescente, isto no dia 7 de maio, o Dia da Mulher, o Crescente, da Mãe, está aqui o Dia da Mãe, também a mulher, sim, isto tem a ver, a mulher, tudo isto nos leva para a fertilidade, para o útero fértil que é, portanto, eu acho que vai ser uma exposição muito bonita, o Crescente Fértil será uma exposição, acho que nos vai a todos deixar muitos, eu não sei, acho que alguns vão ficar bastante surpreendidos, mas também vamos ficar todos orgulhosos relativamente ao trabalho que lá vai ser feito e ser apresentado e também um pouco da nossa história e ver a importância de Santarém. Fedor Inês Barroso falou na questão do RTT, é importante, do 15º RTT, eu acho que não poderíamos deixar de referir que tem sido um sucesso, os Reabilitar Trouxe a Trouxe e, portanto, mais uma vez fazemos o apelo para quem puder participar, que esteja neste Reabilitar Trouxe a Trouxe. E, por final, deixo... Convite para as cortes. Sim, convite para as nossas cortes, que vão 5, 6 e 7 de maio. Portanto, também é importante, tivemos um ano que não conseguimos, 2 anos que não conseguimos realizar, este ano conseguimos realizar e, portanto, espero que seja um sucesso à semelhança dos anos anteriores e desta vez num mês mais apropriado para a utilização dos espaços, porque da outra vez houve algumas pequenas reclamações sobre isso. Para o final deixo a corrida Scalabis Night Race, ou seja, na sua 5ª edição e o sucesso que é todos... Nos lembramos da primeira edição, ou seja, e na apresentação da corrida no W Shopping, o presidente do Scalabis Night Race, o Pedro Maria Carvalho, referia que nessa altura, quando pensaram fazer essa corrida e se dirigir ao município de Santarém para que nós os ajudássemos e fôssemos parceiros nessa corrida, ninguém pensava que iria ter o sucesso que teve. E realmente hoje é o maior evento esportivo que se realiza no nosso concelho e de há 2 anos para cá
tem uma dimensão nacional e essa dimensão nacional tem que a todos nós nos encher de orgulho. Agradecer aos Sky Night Race pelo trabalho que fazem, agradecer a todos os voluntários que participam nessa prova e também aos patrocinadores, porque sem os patrocinadores a prova não seria possível. E como dizia o vereador Luís, a prova não é só desportiva, a prova também é cultural, a prova também é turística e isso é uma mais-valia que a nossa cidade tem e que há que continuar a potenciar e sempre perspectivar que ela ainda poderá crescer mais e ser mais atrativa para todos os que nela participam. Senhor Vereador, que dado a palavra, não havendo, entra no período da ordem do dia, deixem-me só chegar a cabo. Luís, olha os teus olhos. De Maria Arminda Pereira Cardoso Garcia, apresentante de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão do alvará de obras de realização de uma tortura e arrumes na rua Nossa Senhora das Maravilhas, na União de Freguesias do 8 de Cima e Termês. Processo 01-2010-185. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De António Artur Santos Canuto, apresentando pedido de encerramento de pedreira, sítio em Pobrais, PA 107, na freguesia de Alcanedo, deste município. Isto é o processo 38-2008/258. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Ponto 3. De Fernando Simões Pereira, herdeiros, apresentando pedido de encerramento de pedreira, sítio em Barreirinhas, Cabeço do Zambujeiro, PA 199, na freguesia de Alcanedo, deste município. Processo 38-2008/99, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Licenciamentos diversos. Peço desculpa. Já estava agora. Já ia ler por aí abaixo. Alguns vereadores que usar a palavra? Não. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De licenciamentos diversos. Penso que podemos votar do 4 ao 8, sendo que alguns são para ratificação. Ler para a ata as entidades, a Associação de Val do Carro, da Arpival, de Agrupamento Dança Cantares da Póvoa da Isenta, da Associação Popular de Alcanhões, da Associação Escola Superior Agrária. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Minuta de protocolo. Peço desculpa, é o ponto 9. Regulamento Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento. Alguns dos vereadores que ha dado a palavra? Ponto 9. Ponto 9. Não havendo, tanto faço. É um regulamento de incentivos, ou seja, como sabem, há 15 dias do ponto 9. Muito bem. Não insisti, não, sim, não, eu acho que é, e fiz bem. Não, ou seja, portanto, e como sabe, isto já veio à reunião, depois hoje fizemos essa. Muito bem, Sr. Vereador. Ponto 9, regulamento ao sentido de concessão. Sr. Presidente, sendo certo que a Câmara Municipal de Santarém já concede apoios ou incentivos ao investimento, sim. A existência de um regulamento, obviamente, é sempre um ponto importante para garantir, enfim, a sua transparência e objetividade que deve presidir a distribuição destes apoios. Em geral, o regulamento não nos merece críticas. De qualquer maneira, eu gostaria de levantar aqui uma outra questão. Pelo que percebo, no caso da concessão do apoio... Se me sei qual é que é o artigo, será mais fácil. Sim, mas neste momento não tem a ver com um artigo em concreto. Isto que eu vou dizer agora, não tem a ver com um artigo em concreto. No geral, portanto, o apoio é concedido percebendo-se que a entidade cumpre um conjunto de requisitos. A minha pergunta é esta: se esses requisitos se verificarem que não estão a ser cumpridos, ou que aquilo que está no projeto não está a ser cumprido, a única maneira de cancelar o apoio é através do cancelamento de um contrato de investimento que tem que ser celebrado. E penso que percebi bem, é isso, não é? Que é assinado, ou seja, após a nossa deliberação, ou seja, será assinado. Isso é assinado um contrato de investimento, que depois, se não for cumprido, a Câmara cancela o contrato de investimento e, portanto, a entidade deixa de usufruir dos benefícios fiscais a que estava a usufruir no ano seguinte. Muito bem.
Eu acho que concorda com isso, ou seja, nós temos que ser feita uma monitorização. Sim, para ver se é sim, cumprido, absolutamente. porque não é só a atribuição e depois... Não basta assinar o contrato, é preciso que ele depois seja fiscalizado. Não, mas isso são precisamente essa documentos. questão terá que ser feita e temos que ter os elementos para que isso através do nosso programa de apoio ao investidor. Podia não ser através do contrato de investimento, podia o município perceber-se que não está a ser cumprido ou que a empresa, porque não basta assinar um contrato de investimento, aquilo que é importante é verificar, seja através do contrato de outra maneira, que a empresa está a cumprir aquilo que o projeto previa. Projeto que apresentou. A condição de 10 postos de trabalho e 250 mil euros de investimento, se em geral, e designadamente, enfim, para a sede do Conselho, pode ser perceptível, eu tenho alguma dúvida de que este seja um critério adequado para algumas freguesias, pelo menos, do Conselho. Isto é, o que eu quero dizer é que... Não. Há muita freguesia como criam postos. Não estou a pôr isso em causa, Sr. Presidente. O que eu estou a pôr em causa é que haverá determinados tipos de investimento que, mesmo não chegando a 10 postos de trabalho, ou não chegando a 250 mil euros de investimento, naquela freguesia, o que eu quero dizer é isto, se calhar 5 ou 7 ou 8 postos de trabalho numa freguesia rural, se calhar tem, em termos de dinamização, de segurar a população naquela freguesia, um impacto maior e mais importante do que 10 postos de trabalho na cidade de Santarém, sem desprezo nenhum por estes mesmos. Sim. O que eu quero dizer é e aqui se calhar atrevia-me a fazer uma sugestão, assim como no artigo... Qual é que é o artigo? Eu acho que é o 9º, mas deixe-me... Não pode ser o 9º. Eu acho que já notei isto. Não notei. É o artigo 5º. É o artigo 5º, na linha H do número 1, prevê essa limitação. Mas depois, no número 4, é dito algo deste género. Em casos excepcionais e devidamente... Algo deste género, não, estou a ler. Em casos excepcionais e devidamente justificados, podem ser admitidas candidaturas que não cumpram os requisitos previstos na linha G do número 1, que é outra linha, que diz respeito à existência de dificuldades, de empresas se encontrarem dificuldades. E o que eu admitiria é que, em determinadas circunstâncias, embora isto talvez não devesse ficar assim de modo tão... E retirar também o H para poder ser avaliado a avulso. Não cumpre os requisitos previstos à linha G ou H do número 1. Sim, pode mas isto é uma reflexão que eu trago e se calhar esta solução de redação não é a melhor e não acautela todas todas as questões que devem ser acauteladas no âmbito deste regulamento. Esta reflexão é que quando eu vi os 10 postos de trabalho, os 250 mil euros de investimento, que obviamente tem que haver um critério, claro. E eu percebo isso e respeito e defendo, e obviamente a criação de trabalho, postos de trabalho, deve ser um critério sempre presente. Admito é que em determinados domínios do Conselho que possa ser excessivo. Se quiser, nós podemos, eu fazia aqui uma proposta, ou seja, se calhar podíamos passar isto e depois dar-lhe todo o cumprimento e ficar hoje, ou seja, em vez dos 10, para aí 5 postos de trabalho, se quiser, pelo mínimo, portanto... Não quero nada disso. Não, mas, ó, Sr. Vereador, não, mas estou... Não é assim que se dá. Não. É uma questão que eu estou a levantar. Mas esta, Sr. Vereador, veja, nós quando pensámos isso, ou seja... Os técnicos delinearam os técnicos delinearam, ou seja, eu também estive bastante presente na questão do regulamento, foi mesmo para que ficasse balizado, ou seja, para nos tornarmos também competitivos relativamente a outros conselhos que pudesse, por via da atração do investimento, pudesse ser feito. Claro que, quando refere o número 4, em casos excepcionais, podem ficar agriculturas que não cumpram os requisitos previstos na linha G, que diz a linha G, não ser uma empresa em dificuldades de acordo com a definição do previsto número 2 do regulamento. Não tem nada a ver, o que eu estava a sugerir é que, para além da linha G, ficasse também a linha H. Ficasse a H, mas isto depois abre aqui fica aqui completamente vazio. Mas eu, sinceramente, não tenho problemas nenhuns em que... Eu preferia outro tipo de coisa. Eu preferia uma norma que dissesse assim, ou definíssemos um conjunto de áreas, mas aí tem que se avaliar como é que é. Vereador, deixe-me dizer uma coisa que eu, do ponto de vista dessa proposta, eu acho que aqui são critérios objetivos, portanto, claro, e que do ponto de vista do que disse, que corrobora, ou seja, eu acho que a todos nós, do ponto de vista do que é a transparência, do que é os Estados, ou seja, acho que isto é fundamental dentro deste regulamento, ou seja, além de nos tornar mais competitivos,
perante outros concelhos vizinhos, faz com que todos nós saibamos, quando vamos deliberar, se está enquadrado e quais é que são os benefícios que são enquadrados. E, portanto, também não quisemos que fosse, olha, agora todos têm incentivo, ou seja, era também na perspectiva de cativar algumas outras entidades que estão em crescendo, sabendo eu também que em algumas empresas, ou seja, e conheço no Conselho, várias empresas que se instalam mesmo com valor, se calhar, inferiores e que até no primeiro ano criam mais que 10 postos de trabalho, empresas familiares que o conseguem felizmente fazer. Portanto, não sei, eu acho que por mim ficará. Sendo certo que eu acho que a questão dos 10 postos de trabalho para 5 postos de trabalho poderá-se, claro que depois tudo isso irá mexer para a frente, porque temos aqui entre 10 e 20, ou seja, as majorações terão que ser alteradas. Se o fizermos, teremos que pôr um intervalo entre 10 e 20 e por aí cima, entre 5 e 20. Como deve falar, nós temos entre 10 e 20, mas tudo o resto é fácil, portanto, é nos outros seguintes pôr entre 5 e 20. Não, mas nós, o que foi feito, ou seja, e foi pensado, e quer dizer que isto também foi um estudo comparado com outros conselhos, com outros regulamentos, como deve calcular, e a esmagadora maioria dos regulamentos começa estes incentivos a partir da criação destes postos de trabalho. O que nós queremos também é incentivar que haja criação de postos de trabalho. É que não surja aqui uma empresa qualquer, eu agora vou fazer 3 ou 4 postos de trabalho ou 5, tem lá, isentam-me durante X anos, não pago isto, não pago aquilo, e portanto, e depois não dá. E aqui era o critério de criar postos de trabalho e nós irmos acompanhando ao longo dos anos que esses postos de trabalho são mantidos, para a pessoa não perder também esse incentivo. Também e foi esse o critério material que nós tivemos quando nos balizámos nos 10 e vimos que outros fizeram. Claro, também há municípios que fazem 5, há outros que fazem 15. Nós achámos que o 10 seria razoável por isso mesmo, porque é um número já aprazível, ou seja, de trabalhadores, e também do ponto de vista da manutenção, porque depois não é só surgir com os 10, é que também tem que os... A ideia não é reduzir os 10. A minha ideia é criar regiões diferenciadas dentro do Conselho. Dizer que nas zonas rurais, geralmente as freguesias têm conhecido perda de população, se pudesse equacionar outro tipo de valores. Eu acho que, portanto, sinceramente, não acho que seja coisa que façamos agora aqui. Sim. Com sentido. Ou não. Ou aprovamos e eu proponho a aprovação e o regulamento tem que ter discussão pública como deve calcular. E na discussão pública eu proponho que isso seja feito, ao Sr. Vereador. Sim. Proponho isso e, portanto, na aprovação, para também não, porque isto é uma tramitação que ainda é demorada. E hoje em dia, como vejo, eu sei que muitos municípios estão a começar, ou seja, nomeadamente está a começar para as capitais de distrito, outros estão a fazer este tipo de regulamento, e cidades e concelhos maiores, e é importante, ou seja, na atratividade de investimento. E isto surgindo será, isto demorará alguns meses até estar aprovado, quando for ficar em ata isso, o que aqui foi dito, nomeadamente fazer essa diferenciação, e quando for a gestão pública, que os nossos serviços sejam eles mesmos a fazer essa alteração. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com as ressalvas que aqui fomos dito depois para quando a discussão pública. Ponto 10. Programa de apoio ao citivismo e agentes culturais, proposta de decisão de júri e lista de avaliação de projetos. Sr. Vereadora, são 100 as aprovações. Você quer dizer alguma coisa sobre esta matéria? Alguns vereadores querem dar a palavra? Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, eu portanto, não pude deixar de ver que houve algumas exclusões, 2 delas por desistência, mas segundo julgo saber, é isso que eu queria que confirmasse, desistiram também porque o apoio que pretendem já não se enquadrava tão bem neste programa e será dado por outra via. Eu não sei se pode adiantar alguma informação relativamente a este, porque são 2 projetos importantes para a cidade. Um, obviamente, é o Festival Internacional de Folclore, e o outro é o FITIS, o Festival Internacional de Teatro e Infância e Juventude. À parte. Sim, isso eu já percebi. Não sei se nos pode dar alguma informação sobre os mesmos. Posso ser Presidente? Pode, efetivamente, eu já reuni quer com a direção do festival, quer com o FITIS. Com o FITIS está marcada para a próxima quarta-feira, à hora do almoço, uma reunião também com o Sr. Presidente, e por considerarmos que aquilo que está previsto em regulamento é manifestamente insuficiente face à dimensão do festival e o historial, foram retiradas as candidaturas para que possa haver lugar um apoio extraordinário, que naturalmente virá para a deliberação deste Executivo, deste órgão executivo.
Eu gostava só de dizer mais uma coisa. Para além destes, houve outros que obviamente não atingiram. Enfim, em termos de pontuação, não conseguiram esse apoio. Enfim, isso obviamente tem que ser mesmo assim. Não discuto isso. Eram 126, estão 100 aprovadas. 36. Exatamente. 136. E há 100 que estão... Já 100 aprovadas. Eu não contei. Sim, Não, atingimos o limite daquilo que está previsto em A minha regulamento, questão não é eram as essa. 100. Sim, a minha questão não é essa. A minha questão é E só... este ano um montante, é só ou seja, este ano um constatar... montante é 90 mil euros, enquanto o ano passado era... 60 mil. 60 mil. Era 60 mil, é isso. A minha questão é só constatar que o modo como as associações, as coletividades, obtêm os seus apoios ordinários, precisamente naquelas que não têm sede própria, esses apoios ordinários são praticamente consumidos com a concessão da sede e da despesa da água e da luz, da manutenção dessa sede que é oferecida pela Câmara, enfim, oferecida ou não oferecida, é apoiada pela Câmara e depois é traduzida em termos pecuniários nesse apoio ordinário. O que significa que para dinheiro vivo, chamemos-lhe assim, as associações ficam restringidas a este tipo de candidatura. E sendo certo que eu penso que este regulamento, aliás, já o dissemos na altura da sua aprovação, deve merecer brevemente, já não para este mandato, mas para o próximo mandato, uma revisão em termos dos critérios, até porque essas entidades têm naturezas diferentes, têm naturezas distintas, é difícil comparar todas. Mas eu penso que merece a pena, e, enfim, temos essa pretensão, falo agora em nome da CDU, de rever o regulamento, ou de propor alterações ao regulamento do apoio ao associativismo, porque nos parece que, por vezes, há desacertos, há questões que não estão satisfatoriamente conseguidas. Sr. Presidente. Sr. Vereador. Dizer, Sr. Vereador, que corroboro e partilho das suas preocupações e já há um grupo de trabalho que começa a delinear algumas das que poderão ser as alterações. Entendemos, porque estamos em final de mandato, que o trabalho não deveria parar, todavia ficará para o próximo Executivo estas alterações ao regulamento. Dizer que, do ponto de vista daquilo que nos parece ser algumas lacunas e aproveitar este momento para fazer um agradecimento público e para saudar o júri. Como sabem, para além dos elementos da Câmara, teve 2 outros elementos que de forma totalmente graciosa deram do seu tempo para que esta análise, que vendo pelo número de candidaturas envolvidas e pela natureza dos projetos, envolveu muitas horas de trabalho, se disponibilizaram para, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém, podermos realmente chegar ao dia de hoje e trazer ao Executivo para deliberação. Todas as lacunas em termos de interpretação que o júri foi sentindo e que conseguiu, por via do consenso, colmatar, foram tomadas as devidas notas para que possam vir a ser contempladas, espero, numa revisão deste programa, que naturalmente precisa de melhorias e precisa também de maior incentivo financeiro, porque, apesar do esforço que sabemos ser feito por parte do Executivo, tem também todos os dias o pulsar do associativismo que vive com muitas dificuldades e, portanto, creio, Sr. Vereador, que o Sr. Presidente não será indiferente e alheio a este nosso apelo e que, num futuro orçamento, esta verba venha a poder conhecer outros valores. Portanto, associo-me também a si e faço votos para que isso venha a acontecer. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Minuta de protocolo para assistência de sala a atribuir à Associação dos Ucranianos em Portugal, pelo município de Santarém. Alguns senhores dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nomeação do representante para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal do Cartaz. Alguns senhores dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, alteração da nomeação de um representante para a Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Alcanena. Alguns senhores dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Publicidade, mestres de publicidade limitada, pedido de pagamento faseado para valores
dos anos 2016 e 2017. Alguns dos vereadores que dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Cemitério dos Capuchos. Exumação de Ossada, sepultura número 66. Pedido de pagamento em prestações. Um dos senhores vereadores que dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tarifa de resíduos sólidos. Pré-Bessan. Pré-fabricados Santarém. Anulação de faturas. Algum dos senhores vereadores que dado a palavra? Dr. António Carmo. Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, Srs. Jornalistas, não há ninguém do público. Sr. Presidente, eu estive a ler este documento e confesso que fiquei aqui um pouco confuso, porque em determinado momento da leitura apercebo-me que a Câmara não pode reclamar créditos, considerando que apenas pode haver reclamação de créditos se o credor gozar de garantia real sobre os bens penhorados. E, portanto, em duas informações é referido que a Câmara não goza dessa garantia real, logo não pode reclamar dos créditos. Mas depois, mais tarde, há aqui uma informação, é solicitada à Divisão Jurídica, aliás, são técnicos da Divisão Jurídica que dão esta informação. Depois, mais tarde, há aqui uma informação, a solicitação de um parecer, enfim, não será bem um parecer. É solicitado que a Divisão Jurídica faça uma referência a este assunto, desta faturação, uma vez que o processo tinha passado pela Divisão Jurídica. E é referido, estou a ver se encontro aqui esta informação do Dr. Torrão, penso que será assim. Ora bem, há aqui um movimento nos movimentos através da informática. Penso que já será na Divisão Jurídica, movimento efetuado por Ivone Vassalo, que refere o seguinte, faz essa referência que a reclamação de crédito apresentado foram arquivados, dado que o município de Santarém não tinha garantia real sobre os bens penhorados. De outro passo, também há o registro, enfim, supostamente será um outro, foi enviado à Divisão Jurídica a fim de que esta Divisão elaborasse reclamação de créditos a apresentar no âmbito de um outro processo, conforme documentação de publicidade de insolvência datado de 23 de 4 de 2015. Assim, de acordo com o exposto, informa-se que a Divisão Jurídica não procedeu qualquer reclamação de crédito, dado que os prazos se encontravam ultrapassados. E é aqui sobre este aspecto que eu coloco a seguinte questão. Então, e estes prazos foram ultrapassados, mas foram ultrapassados por quem? É que tem que se perceber se houve aqui algum lapso. Eu não estou aqui a solicitar aqui que haja aqui a cabeça de ninguém. Agora, eu considero que estes assuntos, para virem à reunião de Câmara, para nós aqui os aprovarmos, nós temos que perceber isto totalmente. E eu gostaria de perceber porque é que os prazos foram ultrapassados. Houve um lapso dos serviços? É que se não houve, tem que se dizer que não houve. Agora, convém perceber porque é que foram ultrapassados. E portanto, não sei se me fiz entender, porque... Nós podemos perguntar isso, que tiramos o ponto sobre isso, também não tenho essa nota e também estava a ler isso. É, o movimento, é no movimento 10. Nós já vi, é no movimento 10. Eu já vi, já confirmei. Mas era da nossa parte, era... Eu também só quero dar uma nota,
que acho que é importante, há 3 anos para cá, 4 anos, foi um compromisso nosso, já neste Executivo, e na parte final do outro menos, mas que situações destas, que se arrastam, que nós tínhamos o nosso balanço, coisas com anos e anos, começámos com as mais antigas e agora estamos com outras, porque também é importante que isso seja feito. E nós pedimos tudo o que possa vir para que seja retirado, tanto créditos como para que o deve haver fique mesmo ao nível das nossas contas, fique o mais claro possível. Portanto, o que o DAF não considerar, ou seja, nós temos tido essa valorização, mas claro que tem toda a razão. Mas, isto aqui está, há que saber. Não, mas isto é recente, é que isto é um processo recente. 2013, por isso mesmo. São coisas mais antigas, sim. Agora, depois de tanta pressão que nós já aqui... É verdade, sim. Sr. Presidente, a minha questão vai mais ou menos no mesmo sentido. Vamos lá ver, eu percebo que não pudéssemos reclamar na execução, no processo executivo, por falta da garantia real. Mas o que está em causa é ter ido para a insolvência, o devedor, e nós não termos reclamado créditos no âmbito da insolvência. Não quer dizer que os recebêssemos, pronto. Mas podíamos ter reclamado. Podíamos ter reclamado, porque ainda por cima é um processo praticamente sem custos, é uma coisa relativamente simples de fazermos sempre estes valores. E, portanto, isso é que preocupa. E eu digo aqui, o que também já disse outras vezes, o que é inexplicável é uma organização com a dimensão do município de Santarém e com o volume de dívidas ou de créditos mal parados, digamos assim, créditos por cobrar que o município tem, que não seja capaz de institucionalizar, enfim, de implementar um mecanismo de verificação, porque não há outra hipótese, penso eu, regular, no mínimo é de ano a ano, mas o ideal devia ser 10 em 10 meses, de verificação se os devedores à Câmara entram em insolvência. Porque, obviamente, o prazo é curto, é relativamente curto a contar da data de publicação da insolvência, mas há um prazo mais dilatado de 1 ano, dentro do qual ainda se pode vir reclamar os créditos. E, portanto, obviamente que é complicado, sendo muitos devedores, a Câmara esteja a adivinhar, ir ver ao portal de insolvência se as empresas estão insolventes. Porque muitas vezes nós não temos maneira de saber, é verdade, isso acontece com todos os agentes económicos da sociedade. Tem que ir ao portal? Pois não há outra hipótese. Agora tem que haver um mecanismo de verificação disso. Como qualquer empresa tem que ter, como qualquer escritório de advogados também tem. Quando tem um cliente que tem um crédito que não consegue cobrar, tem que estar em cima, exatamente, de um momento para o outro sai em insolvência. Mas nós vamos pedir para ver isso, ou seja, eu pelo que depreendo, e estava aqui a falar com a senhora Vice-Presidente, é o seguinte, é o facto de nós dar a informação que é prestada pelo Serviço Jurídico, é que quando chegou, provavelmente já estava. Mas se calhar foi a anterior, a divisão financeira. As informações com o diretor financeiro e o senhor ter-se já comprometido a fazer pagamento e efetivamente não se veio a verificar. Sim. Portanto, creio que entretanto... Pronto, mas nós retiramos e solicitamos esse esclarecimento para que fique isso cabalmente esclarecido, para não ficar também essa dúvida. E muitas vezes pode haver algum expediente que tenha sido recorrido pela entidade para que acabássemos por não o cobrar e, portanto, também servirá de exemplo para não... em situações futuras não se cair nisso. Muito bem. Sr. Presidente, obviamente, eu acho que é acisado agir como o Sr. Presidente está a sugerir, retirar, ver o que é que correu mal, voltar a trazer cá. O problema é que o facto de isto ter ocorrido, não se ter reclamado na insolvência, para mim é demonstração cabal de que os nossos avisos, desde há muito tempo, a Câmara ainda não implementou um sistema de verificação das insolvências. São coisas de 2012. Não. A insolvência foi em 2015 ou 2016. Está bem, 2015. E o prazo termina em 2016. 2016, sim. Nós já falámos disto antes disso. Falámos, sim, senhora. Tem toda a razão. Mas tem razão. Já tem sido implementado ou não? Mas temos isso implementado. Temos isso. Essa verificação. Os nossos serviços fazem essa verificação. Não, Sr. Vereador, se nós estamos a dizer... Não, se nós estamos a dizer... Não, se nós estamos a dizer que essa verificação é pedida e estamos a trazer isto se for ver atas de há anos atrás, raramente vinham situações destas. Portanto, se foi uma postura que nós tivemos de fazer um acompanhamento próximo destas situações antigas e também retirar tudo o que temos que retirar, para quê? Para não termos aqui contas com credores e não sei quantos e balanços com valores muito atrativos. Olha, a Câmara deve... Não, vamos fazendo isto para que o que está nos nossos balanços seja o mais próximo da realidade possível. Portanto, e essa verificação é feita pelos nossos. Portanto, há de haver aqui uma razão objetiva para que isso seja feito e, portanto, e parece que a vereadora estava aqui a dizer que um compromisso que se calhar foi mas se calhar fomos
menos diligentes do que deveríamos ter sido. Mas, portanto, retiro o ponto e isso virá com a informação que é. Portanto, ponto 16 é retirado. Ponto 17, habitação social, Rua Comandante José Carvalho, lote 5 de C direito, Val de Estacas, devolução de valor pago a mais, alguns senhores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém aprovado, unanimidade. Ponto 18, habitação social, Rua Comandante José Carvalho, Val de Estacas, pedido de alteração do valor de renda, senhores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, para conhecimento, portanto, os contratos de aquisição de serviços prestados. Público, não sei se alguém do público irá usar da palavra, só temos jornalistas hoje, não há público, também Estamos num... Não, também... Peço desculpa, também, mas estou numa função... podem... Olha, felizmente está a fazer agora... Antes havia uma colega que muitas vezes utilizou o público, e a Xana, mas estava na cadeira da frente, depois passava lá para trás para dizer que era do público. Portanto, e a Xana várias vezes fez isso, e já neste mandato fez isso. E, portanto, eu sei claramente que são públicos. Muito bem, então até próximo dia 8.